Glória a Deus, glória a Deus. Saúdo a todos com a paz de Cristo, convidando aos irmãos a orar comigo, meditar na palavra, buscando a Jesus, nosso Salvador. Curta, compartilhe e se inscreva. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e te adoramos, Senhor, porque és Deus poderoso, Deus misericordioso. Tu nos atende a nossa oração, atende quando nós clamamos e pedimos a Ti, Senhor. E nesse minuto, Senhor, eu clamo e peço a Ti, Senhor, que cuide de cada um dos irmãos, aqueles que estão fazendo a oração, Senhor. Se ele precisa de uma cura, se ele está enfermo, precisa de alguma cura, se ele tiver alguma dor, Senhor, cura ele, Senhor. Se ele precisar de entrar com uma financeiro, Senhor, que ele precise de alguma coisa financeiramente, Senhor, ajuda ele, Senhor, se ele precisa de um trabalho ou precisa um empréstimo, precisa qualquer coisa, Senhor. Abençoa, Senhor, esteja com ele, Senhor. Precisa resolver algum problema, Senhor. Cuida dele, Senhor. Esteja com cada um dos nossos irmãos, Senhor, e atende a sua necessidade, porque és um Deus poderoso e um Deus misericordioso, um Deus que tudo pode, Senhor. E a Ti nós pedimos e a Ti nós clamamos, porque és Deus e Pai, e Tu tudo podes, Senhor. Eu creio no Teu agir, Senhor, de cada um de nós, Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Hoje eu vou estar meditando aqui no Salmo 27, a confiança em Deus e anela pela sua presença. Então aqui, ó, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quem temerei? O Senhor é a força, a minha vida, e quem recearei? Então, se o Senhor é a nossa força, é a nossa vida, não temos quem temer, porque Deus é um Deus de vitória. Ele tudo pode, Senhor. Porque aqui ele fala, confiar em Deus. Ele anela pela sua presença. Então, nós temos que estar buscando a presença do Senhor. Quando nós buscamos a presença do Senhor, Ele nos ajuda, Ele nos ensina tudo aquilo que precisamos, basta colocar na sua presença. Ó, quando os malvados, meus adversários, meus inimigos investiram contra mim, que para cometerem as minhas carnes, para comerem as minhas carnes, e tropeçaram e caíram. Então, quando o inimigo veio, eles vão tropeçar e cair. Por quê? Porque o Senhor está cuidando. O Senhor coloca os seus anjos ao redor de todos aqueles que o servem. Então, o inimigo vai tropeçar e cair. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerás. Ainda que a guerra levantasse contra mim, nele confiará. Então, nós temos que confiar em Deus. Não importa o que venha, Ele vai cuidar de nós. Ele cuida de nós, cuida da nossa família, de tudo aquilo que precisar. Muitas vezes nós precisamos de uma bênção para a nossa família. Tem algum parente que está doente, que está enfermo. Basta nós orarmos, pedirmos a Jesus. Jesus, Ele é todo poderoso. Quando nós temos Jesus no coração, quando aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele tem o Espírito Santo diante de si. Então é só pedir perdão dos pecados e orar. Você tem poder para estar orando pelo teu ente querido, pela pessoa que está necessitada de uma oração. Ó, uma coisa, pedi ao Senhor e buscarei que possa morar na casa do Senhor todos os dias na minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender o seu templo.
e aprender no seu templo. Então, no templo do Senhor, o que nós vamos aprender lá no templo, lá na igreja? Nós vamos aprender a palavra, nós vamos aprender o caminho certo, o caminho que nos leva à salvação. Então, nós temos que estar buscando a Deus sempre, porque nós queremos a salvação. Ó, porque o dia da adversidade me esconde no seu pavilhão, no culto do seu tabernáculo me esconderá, porque por-me-á sobre uma rocha. Então, o Senhor, ele vai nos pôr sobre uma rocha, por-me-á sobre uma rocha. Nós vamos estar em cima da rocha. Por mais que o inimigo chega, ele nem vai nos achar. Ó, toda a minha cabeça será exaltada sobre o meu inimigo, que em redor de mim, pelo que oferecerá sacrifício, júbilo ao seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Então, algo muito importante é nós louvarmos ao Senhor, adorarmos a Ele. Quem adora o Senhor, quem louva o Senhor, Ele vai estender a mão, Ele vai escutar a tua oração, porque Ele vai atender a tua necessidade. Se você precisa de uma oração para uma cura, se você precisa um caminho certo para o financeiro, para você, se você precisa, às vezes, um emprego, alguma coisa, uma direção, Ele vai te dar, porque Ele é o Senhor. Quando você canta louvores, quando você louva o Senhor, quando você obedece a sua palavra, e isso nos leva ao bom caminho. Aqui, ó, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo. Seu tabernáculo cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Esse foi o versículo número 6, que eu li duplamente. Então, cantarei ao Senhor, buscai ao Senhor. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Paizinho querido, e Ele vai nos atender. Seja qual for a necessidade, para Deus nada é difícil. Ele criou o céu e a terra. Ele só falou, haja, 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 haja luz, haja terra, haja mares. Tudo Ele falou, haja, haja. E tudo houve. Porque a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre as águas. E Ele, então, criou tudo. Olha a beleza, a perfeição que Deus criou. A perfeição, tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Quando nós olhamos um animalzinho, quando você ouve um grilo, o grilo grita o dia inteiro, grita a noite inteira. Ele muitas vezes nos incomoda, porque ele se esconde e fica gritando. Mas que perfeição criou Deus. Ele é todo-poderoso. Ouve, Senhor, a minha voz quando eu clamo, e também tem piedade de mim e responda-me. Sim, tenho certeza, Ele vai nos responder. Tenha piedade, quando Ele tem piedade quando louvamos e adoramos. Glória a Deus, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Pai querido, Pai amado, abençoa cada um dos irmãos, Senhor, aquele que está escutando a oração, aquele que está orando conosco, aquele que está escutando a palavra.
porque a palavra é firme e verdadeira e ela entra no nosso coração. E eu creio no teu agir, Senhor, em nome de Jesus. Amém?